Aprovação do contrato de programa com a GES Loures, gestão de equipamentos sociais para o ano de 2016. Senhor Presidente da Câmara, passo a palavra ao Senhor Vice-Presidente para poder apresentar a proposta. Dizemos rapidamente que esta proposta visa a atribuição do subsídio à exploração pela prestação de serviços de interesse geral no âmbito de equipamentos sob responsabilidade das GES Loures. A Câmara definiu, no quadro das suas políticas, um conjunto de objetivos e programas que visam possibilitar um elevado número de pessoas e instituições a frequência e utilização dos 4 equipamentos desportivos que estão sob a gestão das GES Loures, neste caso das piscinas municipais, e assim contribuir para o aumento do número de praticantes desportivos e elevar qualitativamente o desporto no concelho. Pretende-se, nomeadamente, que as GES Loures, e esses foram objetivos fixados à empresa por parte da administração municipal ao longo do tempo, pratique, na generalidade, preços inferiores aos praticados no mercado, e pratique igualmente descontos para segmentos específicos da população. Isto naturalmente tem um custo e essa função social que se pretende que a empresa desempenhe tem obviamente um custo que tem que de alguma forma ser sustentado através da comparticipação financeira do município à atividade da empresa municipal e que deve ser consubstanciada na atribuição de um subsídio à respectiva exploração. A empresa deve, a cada um dos anos, ser confrontada com a necessidade de uma gestão eficaz dos recursos que lhe são disponibilizados. O aumento do número de utilizadores e a redução do valor do contrato de programa têm sido objetivos claramente fixados às GES Loures por parte da Câmara Municipal. Propõe-se que para 2016, portanto, a Câmara transfira um montante na ordem dos 585 mil euros, o que representa uma redução ainda que ligeira do valor transferido em 2015. Ou seja, aquilo que se está a propor para o exercício deste ano é a transferência de um montante abaixo daquilo que se transferiu no ano passado. Este subsídio equivale apenas a 21,68% do total dos rendimentos da empresa no ano, o que coloca, digamos, a proposta numa situação muito abaixo daquilo que a lei, a lei 50 prevê e que fixa o valor máximo até 50%, digamos, na possibilidade de transferência do município para as respectivas empresas municipais. Portanto, basicamente, procura-se definir também neste documento que se pretende que seja um guia para a gestão por parte da GES Loures, um conjunto de indicadores de eficácia e eficiência que devem ser atingidos pela empresa municipal no curso do ano de 2016, nomeadamente o aumento do número de alunos entre 0,5% e 1%, o cumprimento do tarifário definido pelo município, atento nomeadamente às prioridades desportivas e, sobretudo, sociais que este projeto encerra, e, por outro lado, assegurar o programa Hora dos Sábios, mantendo ou fazendo crescer o número dos seus utilizadores. Ou seja, claramente são fixados objetivos do ponto de vista social que devem ser prosseguidos e atingidos na gestão da empresa municipal GES Loures. E basicamente era isto que tinha para dizer aos senhores deputados. O Partido Socialista, portanto, manifesta naturalmente algum regozijo pela atividade social que a GES Loures tem vindo a desenvolver ao longo deste tempo, naturalmente com aquilo que foi o trabalho da anterior gestão na criação das 4 piscinas municipais que hoje permitem que tantas horas sejam disponibilizadas a tanta gente, a preços que se pretendem reduzidos. Muitas vezes não são assim tão fáceis de atingir para todos os tecidos sociais. No entanto, quanto a este contrato de programa, eu gostaria de perguntar ao Sr. Presidente, ao Sr. Vice-Presidente, se me permite, Sr. Presidente, que é o seguinte: atendendo a todas as pretensões que estão plasmadas neste número de contrato de programa, que são claramente todas elas muito positivas, conforme já referi, porquê de a existência de uma ligeira redução, expressão utilizada pelo Sr. Vice-Presidente da explicação e que consta também da minuta do contrato de programa, nomeadamente no seu preâmbulo, perguntar porquê com que fundamento, qual é o fundamento financeiro para esta ligeira redução e já agora qual é o montante desta ligeira redução, porque não existe no texto
e não ouvindo as palavras do Sr. Presidente, qual é o montante desta ligeira redução? Esta era a primeira pergunta. Relativamente a esta questão, faço a mesma pergunta que fiz no ano passado, uma vez que não se encontra aqui refletido, que é, foi ou não foi cumprido os objetivos do programa anterior. Depois, pegando na nota da Sociedade dos Escritores Oficiais de Conta, quando é que se prevê o cumprimento dos custos associados ao contrato de programa, uma vez que eles ainda não existem, apesar dos seus custos estarem definidos? Eram estas perguntas que deixava. Pegando um pouco naquilo que também era a nossa ideia, que o eleito Pedro Cabeça acabou por referir primeiro, mas parece que era pertinente e importante vir com esta proposta, tendo em atenção que havia objetivos muito claros também, de tal forma, falámos aqui no ano passado sobre o assunto, que viesse também qual teria sido o resultado do desempenho em 2015, para nós percebermos efetivamente se este esforço quer levar para conseguir termos um serviço que temos que ter esse método de colocações, na verdade está a ser atingido, ou se isto é apenas uma maneira artificial de colocar alguma verba nesta empresa para que ela não dê prejuízo. No anterior contrato de programa foi fixado um objetivo claro, da cláusula 10ª, que era um objetivo claro da previsão de resultado positivo para 2015 de 3.104,50 euros. Nesta proposta foi suprimida claramente um objetivo financeiro, o que permite, de forma bem clara, ou de uma forma mais abrangente, que as GESLOs não se comprometem na obtenção de um resultado positivo, podendo, naturalmente, ter um resultado negativo, sem que com isso exista qualquer vínculo, ainda que contratual, com o município. Por outro lado, se já tem, como o Pedro Cabeça já referiu, se já existem os dados financeiros ou não, relativos a 2015, e que é fundamental para a discussão e aprovação desta proposta, saber se a GESLOs em 2015 cumpriu este valor resultado positivo de pelo menos 3.104,50. Para nós sabermos se a GESLOs cumpriu ou não a meta definida. Portanto, eram basicamente estas as questões. As questões colocadas pelos senhores representantes, vou tentar responder às mesmas. Em primeiro lugar, dizer que as 4 piscinas não foram construídas pelo executivo anterior. De facto, as 4 piscinas que foram construídas ao longo do tempo neste concelho começaram-se a construir piscinas na década de 90, num esforço pioneiro que na altura não era muito comum entre municípios portugueses e de facto não foi a gestão anterior que as construiu em boa medida. A gestão anterior concluiu uma piscina, nomeadamente na Portela, que estava iniciada pela Associação de Moradores, e em Sentiria da Azeia concluiu uma outra que foi financiada também pela Valor Sul. É só por uma questão de precisão, isso não é importante para o debate, naturalmente, mas não deixa de ser necessário colocarmos as coisas com o rigor que elas merecem ter, porque todos andamos cá há muito tempo e conhecemos a história quando queremos conhecer, quando não queremos, naturalmente, digamos, passamos um bocadinho ao lado. Mas pronto, era só para bom governo e para registro adequado para esta história. Uma outra, relativamente, entrando nas questões que os senhores deputados aqui colocaram, a questão da porquê a redução dos montantes. Pois, a redução do montante tem que ver com o facto da GESLOs ter uma situação do ponto de vista económico que vai no sentido do saneamento progressivo da difícil situação da empresa, aquela que aqui encontramos quando chegámos à gestão municipal de 2013, e que obrigava a que, de acordo com a Lei 50, a empresa fosse extinta, porque no final desse ano, se não fossem tomadas medidas que todos nós estamos recordados de ter tomado, quer na Câmara, quer nesta Assembleia Municipal, e que suscitaram o consenso de todas as forças políticas para conseguirmos salvar este projeto, se não tivéssemos atuado dessa maneira, aquilo que teria acontecido em relação à empresa municipal GESLOs é que ela teria, de acordo com a lei, pelo facto de ter dado por 3 anos sucessivos a resultado líquido negativo, teria sido extinta em face da legislação vigente. Foi, aliás, isso que aconteceu a algumas empresas municipais no país, algumas, aliás, bem perto de nós, em municípios, digamos, limítrofes do nosso. E sobre isto, creio que não é preciso dizermos mais sobre qual era a situação das GESLOs quando chegámos
digamos, à gestão do município aqui em Luz. Mas dizer o seguinte, a situação difícil que a empresa apresentava nessa altura tem vindo progressivamente a ser saneada, está longe de ser uma situação, diria, confortável para o futuro, mas o que é facto é que não se pode também escamotear o esforço que se tem vindo a fazer e que passa pela melhoria de vários indicadores que, digamos, do ponto de vista económico, permitem hoje uma situação económica à empresa bem diferente daquela que existia anteriormente. Cresceu o número de alunos, decresceram, digamos, os consumos e, naturalmente, os custos associados a esses consumos naquilo que são produtos essenciais para a atividade das GESLOS, como é o caso da eletricidade, do gás, da água. Reduziu-se o endividamento da empresa ao longo destes quase 3 anos de atividade, neste mandato, e naturalmente há hoje uma situação do ponto de vista financeiro que permite dizer que a empresa, digamos, pode diminuir ainda que ligeiramente, e o ligeiramente são 5 mil euros, senhor deputado, são 5 mil euros, não é nem mais nem menos, são 5 mil euros. A situação é que, digamos, neste momento é possível fazer isto porque a situação da empresa o permite. Portanto, isto só é possível porque, naturalmente, os indicadores do ponto de vista económico nos permitiram chegar, neste momento, a esta circunstância. Sobre a questão do cumprimento dos objetivos definidos, eu creio que os seus deputados têm consciência que é um bocadinho cedo para podermos falar disto. Essa foi, aliás, uma discussão que travámos também na Câmara Municipal e que está a ser retomada, pelos vistos, aqui na Assembleia Municipal, portanto, em termos de argumentário. Como os senhores sabem, o apuramento de contas, portanto, o apuramento das contas do exercício de 2015 é uma coisa que ainda não está feito no conjunto do grupo, portanto, do CNL, portanto, CIMAR, Câmara, empresas municipais. É um trabalho que tem vindo a ser feito, tem vindo a ter lugar em cada uma das diferentes entidades e, neste momento, não há as contas que se possam apresentar aqui à Assembleia Municipal. Haverá um momento, digamos, em que apreciaremos o conjunto das contas, também aqui no órgão deliberativo, portanto, o conjunto das contas do Grupo Câmara Municipal. Agora, isto não significa, contudo, que, do ponto de vista da gestão da empresa, não se conheçam neste momento, nomeadamente ao nível do Conselho de Administração, a que, como sabem, tenho a honra de presidir, um conjunto de indicadores do ponto de vista económico que nos indicam exatamente isto que eu há pouco tive a ocasião de referenciar. É uma melhoria significativa da situação da empresa. E, globalmente, posso dizer aos senhores deputados que a GESLOS conseguiu cumprir o conjunto dos objetivos que lhe estavam fixados e, em vários casos, ultrapassar esses mesmos objetivos. Agora, naturalmente, não tenho aqui as contas para vos poder demonstrar, mas estou a dizê-lo em público, estou a dizê-lo para ser gravado, para ser ouvido pelos senhores representantes. Portanto, desse ponto de vista, a empresa fez, digamos, aquilo que era esperado que fizesse, que era fazer um bom uso dos recursos financeiros que foram postos à sua disposição e cumprir as metas que lhe haviam sido fixadas do ponto de vista social e desportivo, mas também do ponto de vista da gestão económica por parte do município. De facto, é isto que sustenta o podermos hoje trazer aqui à deliberação da Assembleia Municipal esta proposta de contrato de programa com uma ligeira redução relativamente à transferência que vai ser necessário fazer para a empresa. Isso. Sr. Vice-Presidente, não poderei, obviamente, para a grande questão neste debate, não é isso que está em questão, mas também, já que falou aqui do livro histórico, vamos a isso. Vamos a isso e vamos falar das piscinas e das 4 piscinas que não foram construídas pelo Executivo anterior, ou se foram ou não foram, ou foram projetadas antes ou depois. E nesse historial posso contar aqui algum historial que o Sr. Vice-Presidente provavelmente não conhece ou não se recorda. Primeiro, piscina de Loures. A piscina de Loures existia e tinha um valor, como sabe, porque na altura foi projetada assim, portanto foi recuperada, foi alterado o projeto, foi feita uma nova piscina, e lá está, é uma nova piscina com outras valências, e foi feito pelo Executivo anterior. Foi projetado e feito pelo Executivo anterior. Vamos à piscina de Santiria da Azeira. Tem toda a razão. Foi um protocolo com a Valor Sul e que a Valor Sul fez o pagamento, uma parte do projeto. Projeto esse que, curiosamente, se calhar não sabe, mas eu vou informá-lo dessa parte histórica,
é que esquecia-se de um pormenor que era toda a parte lateral, que era em vidros, não estava nesse caderno de encargos. Sabia disso? Pois, é que não estava mesmo. E por acaso era a parede toda lateral da piscina, era em vidro. E curiosamente nesse caderno de encargos esqueciam-se desse pormenor dos vidros. Mais, até o sítio onde foi colocado, e de facto foi projetado antes, isso é verdade, a 1100 metros de uma outra piscina, num outro município ao lado. Também isso foi um erro estratégico. Ainda hoje, as Geslores têm essa fatura a pagar e quer o Sr. Presidente sabe isso perfeitamente, como Presidente do Conselho de Administração das Geslores, é de facto a piscina que tem mais dificuldades em dar rendimento, até por causa disso. Como é óbvio, estamos a fazer concorrência a outro município, que é uma coisa que não faz qualquer sentido. Vamos à piscina da Portela, 20 anos para ser construída, 20 anos de estruturas lá construídas e abandonadas. Foram 20 anos de um protocolo que não foi cumprido. Foi cumprido no Executivo anterior. Piscinas de Santo António dos Cavaleiros estavam em execução, mas demoraram 2 anos para começarem a ser construídas, e só ao fim de 2 anos, lembro perfeitamente do discurso de inauguração, em que comecei o discurso exatamente por finalmente, porque foram 2 anos, e foram 2 anos em que a Geslores atravessou períodos extremamente difíceis, porque, como sabe, a divisão dos concelhos Odivelas e Loures deixaram debilitada aquela empresa, porque aquela divisão, a Geslores na altura ficou com o encargo de todos os trabalhadores que vieram também de Odivelas e aguentou. Foi, aliás, uma decisão do Conselho de Administração, uma decisão social de não despedir ninguém, uma vez que a piscina de Santo António vinha aí e, portanto, poderia-se ter optado por uma gestão mais fácil, que era despedir toda a gente, mas não foi isso, não foi esse o objetivo. Esta é a história. Foram 4 piscinas de Capelouros, toda reconstruída. A de Santa Iria, não só a parte dos vidros, foram muito mais coisas que não estavam no caderno de encargos, mas deu o exemplo, que é o exemplo mais gritante, que era toda a lateral, como estão a ver aquela ali, só que era muito maior, e isso estava esquecido no caderno de encargos, propositadamente. Apesar de estava lá previsto, mas depois em termos de custos não estava. E, portanto, teve que ser o Executivo anterior a fazer, e depois foi quem iniciou a obra, quem pagou, e quem fez as diferenças, e tudo isso. Portanto, quanto à história, estamos esclarecidos. E já agora, quanto à história, também posso dizer que acho estranho que este ano seja apontado pelo Sr. Vice-Presidente que este não é um momento para prestação de contas, é verdade. Em março será o momento para prestação de contas. Mas, curiosamente, no ano passado, quando veio contar o programa aqui, o Sr. Vice-Presidente respondeu a esta questão. Eu esperava, nem é preciso estar a perguntar todos os anos se vai fazer esta pergunta, porque é normal que nós queremos saber o que é que se passou no ano anterior. Não tenho dúvidas que deve ter sido cumprido. Mas convém saber, não é só dizer gravando que conseguiu o objetivo. O quê? O ano passado, essa informação foi dada. Portanto, não vejo qual é a admiração, já que estamos a falar de história, porque é que a história não se repete pela parte positiva. Não é a questão da prestação de contas. Mas os objetivos, se foram ou não cumpridos, já se sabe neste momento. Aliás, como se soube o ano passado, também antes da prestação de contas. Sr. Presidente, tem estado aqui a ser relatada a história do processo das piscinas. A história é o que é, mas temos também presentes os dados e a realidade também é o que é. E a realidade é que a empresa tinha tido prejuízos em 3 anos consecutivos, estava, digamos, no limiar da anulação, exatamente nos termos da lei, e, portanto, foi salva dessa situação. Os números estão aí a comprovar que houve um aumento do número de utilizadores, que foram cumpridos os parâmetros de aumentos de consumos de eletricidade, etc., de acordo com o programa anterior. O endividamento tem vindo a diminuir. Em 2013 era de 595 mil euros, em 2014
550 mil, portanto menos 45 mil euros, e a previsão para 2015 é de 490 mil euros, portanto está aqui uma história de sucessos perante um quadro negro que estava à partida. O que podemos concluir é que a GES Loures foi salva de uma morte anunciada e está melhor, e esta é a realidade que interessa, é a realidade objetiva, e portanto estamos perante um quadro positivo que importa realçar face aos esforços que foram feitos para esse fim e que foram positivos até ao momento. Estava já o seu compromisso, até podia pôr uma assinatura digital que, portanto, estava feita a coisa. Não é assim, não é assim. E, portanto, este órgão é um órgão eleito pelo povo, que tem legitimidade, como Vossa Excelência tem, e que exige, naturalmente, que as coisas sejam feitas com rigor. Ora bem, o Sr. Vice-Presidente disse também que existe um apuramento de resultados por parte do Conselho de Administração com indicadores financeiros, tendo em atenção, aliás, que conforme a Sociedade Revisora Oficial de Contas, por acaso é aquela sociedade que estamos à espera, não sei quanto tempo, que produza uma auditoria qualquer, não sei qual é. Portanto, esta Sociedade Revisora Oficial de Contas vai alertar para a necessidade de que, caso os indicadores sejam variáveis, seja examinada a fundamentação das previsões em que se baseou o cálculo do valor previsto, que nada aqui consta. O Sr. Presidente, o Sr. Vice-Presidente, aliás, o Sr. Presidente do Conselho de Administração da GES Loures, deveria, para que isto fosse pacífico e claro, deveria trazer, já devia ter trazido à Câmara Municipal, trazer agora à Assembleia quais são os indicadores que o Conselho de Administração já tem. Nós sabemos que eles não estão fechados porque ainda não foram aprovados. Nós sabemos isso, mas seria até um conforto para nós se nos viessem trazer esses indicadores. Eu não estou aqui a dizer que vai ter resultado positivo, vai ter resultado positivo, estão a gerir mal, estão a gerir bem, não é nada disso, Sr. Vice-Presidente. Não se amofine na resposta, eu já sei que vai ser amofinado, como é água. Portanto, o que nós pretendíamos era que, face às advertências até do parecer do Revisor da Sociedade contratado por vós, que verifiquem que não existe, optaram por um sistema de contabilidade analítica com o pagamento de certos custos. E trazem-nos um contrato de programa, sabendo já dos indicadores, não nos dizem quais são os indicadores, dizem-nos que há uma ligeira redução que não está plasmada no contrato, não está, os 5 mil euros, devia estar, não existe este apuramento. Como é que é possível nós aprovarmos com conforto algo que não conseguimos conhecer? E mais, diz o ponto 7 do parecer do Conselho Geral, da Sociedade Revisora, que devemos, contudo, advertir que frequentemente os acontecimentos futuros não ocorrem da forma esperada. Pelos resultados reais, poderão vir a ser diferentes dos previstos e as variações poderão ser materialmente relevantes. Ora, só com base em alguns pressupostos financeiros que nós não temos, é que podemos, digo sinceramente, que o Partido Socialista não terá qualquer peixe em aprovar um contrato de programa que, com os objetivos que são fixos, como é óbvio, e bem, que nos dê uma solidez uma solidez financeira que nos permita, pelo menos, projetar aquilo que será a contenção e a realização. Por isso, Sr. Vice-Presidente, eu antevendo, e o Partido Socialista antevendo, até porque ainda não estão fechadas, portanto, as contas de todo o grupo, eu propunha que nós propunhamos, aliás, eu não falo por mim, que fosse retirado este ponto da ordem de trabalhos e que fosse complementado com, pelo menos, no preâmbulo, onde se refere à redução ligeira ou ligeira redução, que fosse colocado uma ligeira redução de 5 mil euros. E que, em segundo, o Conselho de Administração fornecesse ou fizesse acompanhar por um anexo, que não tem caráter vinculativo, como é óbvio, mas é um indicador, que fosse acompanhado
passo a utilidade, dos indicadores e objetivos que o Conselho de Administração neste momento já tem daquilo que é o apuramento dos resultados que o Sr. Vice-Presidente já disse. E isto sem qualquer, Sr. Vice-Presidente, atenção, não se amofinhe na resposta, porque nós teremos todo o prazer em votar favoravelmente este contrato de programa. Agora, Sr. Presidente, pela exposição que foi feita, pelo documento que nos foi presente, que é diferente daquele documento que foi à Câmara, o documento que foi presente à Câmara tinha outros dados e outras informações. Aqui, o documento que veio à Assembleia é o documento que os seus deputados dos vários grupos certamente estarão atentos, que não tem nada a ver com o documento que foi à Câmara. Inclusive, há a constatação de dados e valores que poderemos obter a partir dessa informação pelo documento que nos é presente, e por este contrato de programa, que vai substituir um anterior que foi aprovado para 2015, é naturalmente o assumir, sem analisarmos, sem como referiu o PSD, o anterior, não faz sentido. É o assumir da incapacidade de gestão por parte de quem gera neste momento as Açores. É o assumir dessa responsabilidade, porque não apresenta a conta e altera uma coisa que nós não sabemos porquê. Não sabemos porquê. O Sr. Vice-Presidente teve a lata de nos dizer que reduziram os custos na eletricidade, reduziram os custos na água, reduziram os custos no gás. Mas no documento que fizeram chegar à Câmara, isso também constava lá, essa informação. A redução desses custos. Informava que tinham reduzido. Mas havia um pormenor interessante. Havia um aumento de um produto substancial, que é o cloro. Aumento do consumo de cloro. Para quem, não sei se está aqui aquele senhor que interviu há pouco sobre as análises que são feitas às águas, portanto, reduziram água. Portanto, não renovavam a água das piscinas. E, portanto, reduziram o consumo, mantiveram a rotatividade da água, que tem que ser feita. Disse, em vez de despejar isso de 3 em 3 dias, passas a fazê-lo 5 em 5 dias. Em vez de a aguentar tão pequeno, reduz o custo aí, temos que reduzir o consumo de gás. E, naturalmente reduz o consumo de eletricidade. Mas como não haveria, eu sei do que é que estou a falar, como não havia, naturalmente, reduzindo tudo isto, é preciso, para que a água vá mantendo a qualidade, aumentar o cloro. Isso é um beabá. E naturalmente por aí aumentou o consumo. E vangloriar-se que fizendo batota, aumentando o cloro, pondo, eu aconselho a que vão, por exemplo, ver as análises, aconselho, o Sr. Vice-Presidente, vocês já lá foi alguma vez, não sei se já foi a Zandiria, às piscinas, e ver os resultados das análises que estão lá publicadas. E se vir os resultados das análises que lá estão publicadas, pode confirmar aquilo que eu estou a dizer. É que vocês nem se dão ao trabalho de ir ver os resultados obtidos. E que tem a ver com o excesso de consumo do cloro, e esse consumo é essencialmente consumido pelas nossas crianças. É uma responsabilidade. E a chamada de atenção tem a ver com isso. É a responsabilidade. O Sr. Vice-Presidente, eu estou a falar aqui para as câmaras, que até está cá hoje, que hoje a filmar, e o que eu digo é verdade. O que eu digo é verdade. E, portanto, o que eu digo também é verdade. O senhor procurou, agora, quando deste contrato de programa que nos fazem chegar, e que o Sr. Vice-Presidente, naturalmente, com ênfase, e é importante aumentar o número de utentes, não aumentando naturalmente os custos, quando se está satisfeito que, por exemplo, neste programa Objetivo 2, uma redução, uma variação entre menos 5 e mais 5, é um cumprimento. Se tiver menos 5% de utentes, cumprem os objetivos. Ó, Sr. Vice-Presidente, isso é que é a ambição. Foi, também acho. Eu acho que vai hoje. Talvez começar pelo fim. Fiquei curioso. Eu que até tenho alguns conhecimentos de química, agora fiquei muito curioso. O que é que o cloro tem a ver com a redução de custos de energia? Não é? Fica irritado, não é preciso aquecer a água. Há uma coisa que é uma realidade. Foi este executivo com a globalização, a integração de uma série de entidades e negociar em conjunto a eletricidade, ou seja, a energia, seja gás ou eletricidade, que houve efetivamente uma redução. Isso é uma verdade, é uma realidade. Isso é algo que se deve louvar
e que todos nós, de alguma forma, já o dissemos aqui no passado. Além disso, parece-me que aquilo que estamos neste momento aqui a votar é um projeto, um contrato de programa, que tem objetivos claros, projeções, ou seja, uma série de indicadores. E eu volto a reafirmar que era importante conhecer se o anterior foi ou não foi cumprido, mas esse não é impeditivo de que eu vote este. É a minha opinião. Porque são duas coisas distintas. Uma é saber se em 2015 se a GES-2 cumpriu aquilo que se propôs fazer e atingir. Outra coisa é aquilo que vai daqui para a frente. São duas coisas distintas. E depois, porque me parece, e talvez já aqui alguém que me possa corrigir se vou dizer alguma barbaridade, porque falámos de história e porque falámos da Portela e das piscinas da Portela, parece-me que é importante dizer que foi, até por, chamemos-lhe assim, patrocínio da anterior Presidente da Junta de Freguesia da Portela, com a direção da Associação de Moradores da Portela, com o engenheiro Adão Barata, que iniciou o processo de recomeçar tudo aquilo que estava ali abandonado, e depois teve, diria, a sorte, o destino, que fosse um executivo liderado pelo Partido Socialista, efetivamente, a construir as piscinas e inaugurá-las. Porém, também usou essa construção durante anos a colocar cartazes e a fazer publicidade, a dizer que as piscinas iam estar prontas daqui a X meses, demoraram, foram anos. Mas pronto, estávamos em campanha eleitoral e dava jeito de pôr junto às piscinas aqueles cartazes. Esta também é uma realidade, tenho dito. É só para dizer que nós não estamos de acordo, portanto, que se arraste este ponto de deliberação sobre este ponto para um dia. É evidente que o contrato de programa, se vem agora, é porque faz falta agora, portanto, esta operação, portanto, que aqui está portanto, colocada no documento. E os representantes do Partido Socialista sabem perfeitamente que o que está colocado no contrato de programa faz falta ser agora, portanto, deliberado. E é por isso que querem, portanto, adiá-lo, portanto, mais para a frente. E dizer ainda o seguinte, não sei bem como é que é de caracterizar, mas esta forma um bocado anedótica de colocar as questões, não é? Só falta dizer que a administração da GES-2 ou o seu vice-presidente daqui a pouco queria pôr os alunos e os utilizadores das piscinas a nadar sem água, que era para poupar as coisas. E dizer o seguinte, de facto, esta administração da GES-2 conseguiu uma coisa que estava iminente. Conseguiu resolver e desfazer de um caminho que ia levar o encerramento das piscinas e o encerramento da empresa GES-2. E com estes adiamentos que querem agora protocolar, querem criar dificuldades, tanto do ponto de vista financeiro, e procurar anular os resultados da boa gestão que está a ser feita. Portanto, nós não estamos de acordo em que seja adiada a votação deste ponto. Eu já escutei as inscrições já. Sra. Presidente, a bancada do Partido Socialista em conjunto pretende, através da minha pessoa, manifestar-se para a defesa da honra face à intervenção do Partido Socialista. É um direito que tem e nunca foi usado. Serei breve, Sra. Presidente. Tem que ser, Sr. Presidente. Muito obrigado. Defenda lá a honra do Partido Socialista. Como, Sra. Presidente? Defenda lá a honra do Partido Socialista, faz favor, não se vai negar a palavra, evidentemente. Muito obrigado. Sra. Presidente, caso agora a ironia de Vossa Excelência, ou a bonomia aparente, eu queria dizer só apenas o seguinte. O Partido Socialista não pretende com
com estas intervenções, por lugar ou por outro lado, o que quer que seja, ao contrário do que é pretendido dizer, aí sim de uma forma verdadeiramente anedótica, o que quer que seja. Está marcada uma reunião para dia 3 de março e é perfeitamente possível, fácil, execuível, dado que existem todos. Um deles é só incluir... Peço desculpa de eu interromper, mas isso não me parece uma defesa da honra. O Senhora Sr. Presidente está a fazer uma intervenção. Senhora Presidente, da sua honra tratará a Vossa Excelência. Da honra do Sr. Sr. Representante, o Sr. Representante não está a fazer uma defesa da honra. O Sr. Representante está a responder às questões, estou a dizer e repito que o Partido Socialista sente-se ofendido porque não pretende de forma alguma protelar indefinidamente, muito menos com consciência, no sentido de prejudicar o exercício da atividade dos gestores. Estou a dizê-lo para, em concretização, afirmar ou reafirmar o pedido que está feito a esta mesa, a esta Assembleia, que se retire este ponto e que venha no dia 3 aqui, para só e apenas com dois componentes. Um deles incluir os 5.000 euros, que é fácil de incluir, e o outro, que também é fácil, que é incluir os indicadores que a Administração de Gestores tem. E aí sim, estamos confortáveis. Primeiro, tem que ver com o exercício da história. A história, particularmente, é uma atividade, não é na ciência, porque hoje é comumente aceito, não é na ciência, mas é uma atividade que me é particularmente agradável, dada a minha formação académica, que é exatamente nessa área. E é sempre bom nós falarmos um bocadinho da história, se calhar é um momento mais adequado, a hora tardia também não justifica aqui estarmos a perder muito tempo, mas ainda assim não posso deixar de dizer duas coisas. A primeira é que o município de Loures, na altura englobava aquilo que veio a ser o município de Odivelas, na década de 90, antes de meados da década de 90, tinha 3 piscinas em atividade. E, digamos, esse é um dado que é incontornável. Deem-se as voltas que se quiser dar, é um dado que é absolutamente incontornável. Podíamos aqui também discutir sobre os tempos que demoram alguns equipamentos a ser construídos. É um facto, de facto, o Santo António dos Cavaleiros é capaz de ter estado 2 anos para ser construído. Olha, ontem tivemos a ocasião de deliberar em Câmara o início do procedimento para a construção do Centro Social de Santo António dos Cavaleiros, que está há 15 anos para ser construído. É ao lado das piscinas. Ao lado das piscinas. Uma outra questão, deixando agora a história e entrando mais nas questões que têm a ver e que são aquelas que são o cerne do que temos hoje em apreciação, que é o contrato, a proposta de contrato de programa. A primeira questão, talvez, digamos, eu possa ser criticado e justamente por isso é que não referi na minha intervenção inicial, porque julguei que não fosse necessário, porque é que nós temos necessidade de, neste momento, discutir e deliberar o contrato de programa entre a Câmara Municipal e GESLOS. O assunto foi discutido em Câmara, os senhores deputados são pessoas habitualmente bem informadas, alguns participaram na discussão, ouviram, assistiram à reunião da Câmara e, digamos, estão informados das razões porque lhes foi lá informado. Não tenho a certeza que toda a informação que na altura foi dada em Câmara tenha sido devidamente apreendida. Mas, do ponto de vista da informação dada, não tenho dúvidas nenhumas que foi dada a informação. Mas eu não estou a referir a ninguém, Sr. Deputado. Não se anofino, como dizia o Sr. Camarada da bancada, não se anofino, porque não era assim que eu estava a referir. Mas eu vou... Senhores Representantes, é uma questão de boa educação de todos. É uma questão de boa educação, respeitar a história. Respeitar a história. Também é uma questão de boa educação não nos interrompermos, porque os apartes são regimentais, mas têm limites. E neste momento isto configura, já como em outras ocasiões, interrupção do orador. Portanto, eu solicitava um pouco mais de paciência para que o senhor orador, seja ele qual for, esteja desse lado ou esteja deste lado, tem que ter o mínimo de condições para intervir. Contenção de todos, Sr. Representante, a começar por esse lado e a acabar aqui. De todos. Portanto, eu agradecia que houvesse mais alguma contenção nos apartes para que o Sr. Vice-Presidente pudesse terminar a sua intervenção e podermos passar à votação do documento. Sr. Vice-Presidente, por favor, continue. Muito obrigado, Sr. Presidente. Dizia eu que, relativamente às razões por que foi o contrato de programa à deliberação da Assembleia Municipal neste momento, isto tem que ver com o dado que eu creio que, digamos, ficou mais ou menos claro na minha intervenção inicial, e que é o seguinte: a situação da empresa está longe de ser, digamos, uma situação confortável do ponto de vista financeiro.
e a empresa tem necessidade de que sejam disponibilizados por parte da Câmara Municipal os meios financeiros para o exercício da sua atividade, nomeadamente neste primeiro trimestre do ano, que é particularmente difícil do ponto de vista da liquidez na empresa, e naturalmente precisa de ter esta transferência o mais cedo que for possível. E é essa a razão que faz com que o contrato de programa tenha sido levado à Câmara e seja hoje presente ao órgão deliberativo, é a tentativa, digamos, de procurarmos fazer a transferência o mais rápido que for possível para que a empresa possa, digamos, navegar do ponto de vista financeiro numa situação, digamos, normal e não numa situação de ruptura financeira, que nenhum de nós, naturalmente, desejaria que viesse a acontecer, porque creio que, independentemente das divergências que tenhamos do ponto de vista da opinião em relação às GESLOs, aquilo que tem estado sempre em cima da mesa, e creio que as decisões unânimes que nos momentos difíceis foram produzidos por esta Assembleia Municipal e também pela própria Câmara, vão no sentido de confirmar que esta é uma empresa que é necessária, tem um importante papel a desempenhar, tem desempenhado e continuará a desempenhar um papel muito importante para as populações. Daí que se tenha que trazer o contrato do programa nesta altura e não após o apuramento de contas. Porque eu creio que os seus deputados têm consciência que depois da deliberação que hoje aqui tomarmos, o visto, digamos, o processo ainda terá que ser enviado para visto do Tribunal de Contas e isso pode demorar até 60 dias, ou seja, pode de facto introduzir uma perturbação do ponto de vista da liquidez da empresa muito difícil de gerir face à situação económica em que ela se encontra. E é essa a razão porque se traz o contrato de programa antes da aprovação das contas em Câmara e depois também aqui na Assembleia Municipal. Isso é a informação que eu acho que já tinha sido dada em anteriores discussões que tínhamos tido nesta matéria, foi dado na Câmara, mas eu penitencio-me por não ter referido, quando fiz a intervenção inicial, esse dado que talvez fosse importante para a apreciação dos senhores deputados. É essa a razão por que vêm hoje aqui, digamos, os documentos nesta ação. Depois dizer o seguinte, não houve nenhuma diferença nos documentos apresentados na Câmara e naqueles que temos aqui para a apreciação. O que houve foi, na Câmara, mais documentos em apreciação e deliberação do que aqueles que vêm à Assembleia Municipal. Porquê? Porque à Câmara têm que ir as orientações estratégicas para o mandato e não têm que vir à Assembleia Municipal. A Assembleia Municipal tem que vir apenas o contrato de programa. As orientações estratégicas não carecem de vinda ao órgão deliberativo. E é essa a diferença que há. Quando se fala aqui em indicadores, eu tive a ocasião, durante a discussão, não há diferença nenhuma. Não há diferença nenhuma, senhor. O contrato de programa que foi à Câmara é exatamente o contrato de programa que se traz à Assembleia Municipal. Nem podia ser de outra maneira. Porque senão estávamos a cometer uma ilegalidade do tamanho do mundo. Naturalmente não podíamos deliberar, digamos, na Câmara uma coisa que na Assembleia Municipal outra. Portanto, creio que, digamos, o que há é um documento que não carece de vir à Assembleia Municipal e que foi discutido em Câmara. Alguns deputados assistiram a essa, portanto, são tudo documentos que são públicos, estão disponíveis, como acontece em todos os atos da administração pública e da administração local também. Portanto, é essa a questão que aqui se põe. Relativamente à questão dos indicadores que já temos. De facto, nós temos um conjunto de indicadores e eu até posso relatar aos senhores deputados alguns indicadores que talvez confortem mais a decisão quando se diz que a situação da empresa é uma situação melhor do que aquela que existia anteriormente. Mas alguns senhores deputados diriam a seguir que, bem, isto é aquilo que o senhor está a dizer, porque o apuramento real, factual, total das contas ainda não vem cá. Mas eu, já agora, e para conforto dos senhores deputados, vou dar alguns dados que me parecem importantes. Em primeiro lugar, falar da evolução do número de alunos. A GESLOS conseguiu subir, digamos, do ponto de vista do número de alunos, em praticamente todas as piscinas. Há uma que não está nessa circunstância, mas todas as outras, digamos, conseguiu subir o número de alunos, com percentagens de subida que vão, em alguns casos, são superiores a 21,6%, como é o caso, por exemplo, da piscina de Sandiria da Azóia. Globalmente, a empresa, no período compreendido entre 2013 e 2015, teve um acréscimo de utentes de 448. São estes os dados, os tais provisórios, que ainda não fazem contas, não fazem parte da prestação definitiva de contas, mas que já estão apurados no seio da empresa e que é possível, digamos, comunicar aos senhores deputados. Dizer que a hora dos estádios, que é um dos objetivos que temos, a não diminuição do número de utentes e até, eventualmente, o seu acréscimo, no período compreendido entre 2014 e 2015, teve um acréscimo percentual de 6,1% e mais de 28 utentes utilizarem, digamos, este serviço. Relativamente à evolução dos consumos, mercê das políticas que aqui já foram referenciadas, nomeadamente, digamos, o recurso aos concursos em agrupamentos de empresas, de entidades,
a GES-Louros conseguiu de facto reduções significativas, não por nenhuma das razões que o senhor, alguns dos seus deputados, digamos assim, colocaram nas suas intervenções, mas porque de facto, do ponto de vista dos custos associados a alguns consumos, foi possível introduzir, digamos, reduções significativas. Dizer, por exemplo, que no período de 2013 a 2015, na eletricidade, a empresa diminuiu em 16,3% dos consumos. No gás, a empresa diminuiu em 16,1% dos consumos. Na água, a empresa diminuiu em 21,5% os respectivos consumos. Dizer também que, do ponto de vista do endividamento da empresa, no período compreendido entre 2013 e 2015, o endividamento teve uma redução de 17,6%. Passou-se de 595 mil euros em 2013 para 490 mil euros em 2015. São alguns dados que ajudam a perceber que, de facto, se tem vindo a construir um percurso de recuperação e saneamento da empresa que vão em sentido positivo, mas que estão agora a continuar, digamos, a fazer o seu percurso naturalmente. Não estamos satisfeitos com aquilo que conseguimos até aqui, mas obviamente temos a ambição de fazer muito e bastante mais relativamente à situação financeira desta importante empresa, do ponto de vista dos objetivos sociais e executivos que temos no município. Creio que é justa e adequada a transferência que aqui se propõe, que, volto a lembrar, vai no sentido da redução da comparticipação do município nas contas das GES-Louros e que, por outro lado, é, digamos, uma comparticipação que se situa pouco acima dos 21% do total das receitas da empresa. Portanto, creio que, digamos, são indicadores importantes e que atestam bem o esforço que se tem vindo a fazer do ponto de vista da gestão, no sentido de sanear financeiramente a situação da empresa e diminuir também a necessidade de injeção de capital por parte da Câmara Municipal. Muito bem, Sr. Representantes, terminadas as intervenções e os esclarecimentos, estamos em condições de votar a proposta número 19/2016, relativa ao contrato de programa das GES-Louros. Pergunto quem vota contra, quem se abstém. Podem baixar os braços. A proposta foi aprovada com 15 abstenções do Partido Socialista e 25 votos a favor das restantes bancadas. O Partido Socialista não votou contra esta proposta, face ao reconhecimento penitencial do Sr. Vice-Presidente de que deveria ter, eventualmente, justificado ou pelo menos apurado a urgência da decisão. No entanto, o Partido Socialista não pode votar a favor desta proposta, dado que não se pode comprometer politicamente com um contrato de programa que padece de alguns defeitos, nomeadamente de precisão, seja a inclusão do valor da pequena variação para menos, 5 mil euros, seja da falta da demonstração dos indicadores ou objetivos da administração das GES-Louros.